Então, bom dia a todos. Cumprimentar os seus vereadores, cumprimentar o chefe de divisão, a Emília Mena, o António Irantes, que estão aqui no secretariado da reunião da Câmara, e aqueles que nos visualizam através da rede Facebook em casa. Vamos dar início aqui à nossa reunião de Câmara de 22/4, que é uma reunião ordinária, e vamos entrar no período antes de ordem do dia. E no período antes de ordem do dia, queria propor aqui ao Executivo a apresentação de um voto pesado no falecimento do Rui Miguel Serrano da Paz, que era capitão do Porto Mar e Viana do Castelo e chefe comandante da Polícia Marítima de Viana do Castelo. Era filho de Samir da Terra, era filho de José Domingos da Paz e familiar aqui de antigos funcionários da Câmara Municipal. Era isso que nos apresentava. Depois mandávamos à família uma certidão. Estão de acordo? Sim, sim. Está certo. Depois ia deixar-vos aqui dois apontamentos ou três coisas nas notas. Houve reunião na Comunidade Intermunicipal para a programação do Pacto. Havia ainda uma verba considerável que tinha sido retirada no princípio das negociações, ainda no mandato passado, quando o Pacto foi aprovado. Tinham ficado à volta de 7 milhões, tinham sido retirados através de uma fórmula que tem a ver com o FEF, que tem equiparado ao FEF, em que se retiraram 7 milhões para o reforço das escolas. O que aconteceu é que as escolas foram ao PRR e foram ao BEI, só uma parte desse dinheiro é que foi gasto pela Câmara de Avis. Depois havia agora um remanescente de 5 milhões, qualquer coisa, e PICs, que foram redistribuídos e a Câmara de Marvão recebeu a volta de quase perto de 200 mil euros, que foram postos na PI das escolas, novamente, para fazer a obra nas escolas do primeiro ciclo em São João das Areias. Está afeto a essa situação. Por outro lado, deixamos aqui também um convite a quem está a visualizar o convite para o Rostear da Bandeira aqui em Marvão do 25 de Abril, as cerimónias, e também depois lá em São António das Areias, no Mercado da Terra. E da minha parte, é tudo. Estou aqui a palavra ao serviço. Ora, muito bem. Cumprimentar os presidentes e a sua pessoa a cumprimentar todos os presentes aqui na sala. Cumprimentar também quem está a assistir através do Facebook a esta reunião, todos os presentes. Portanto, de facto, tenho aqui algumas informações para dar. No que se refere ao desporto, no passado fim de semana, a equipa de futsal perdeu com o Soldel. Ainda assim, fomos vice-campeões. Uma honrosa classificação ficámos à frente de equipas com orçamentos provavelmente mais elevados que a nossa, e isso até acaba por dignificar aqui a nossa participação. Não termina aqui, ainda temos uma super taça para realizar, vai ser no dia 2 de maio em Arronches. Pode ser que ainda venhamos a conseguir adquirir ou conseguir ter essa taça. Depois, no sábado passado, em conjunto aqui com o vereador Jorge e com a vereadora Teresa, estivemos ali na caminhada da Junta de Freguesia de Santa Maria de Marvão, São Mané. Pronto, felicidade também à Junta de Freguesia pela realização de mais uma caminhada, que é inserida aqui nas freguesias em movimento. Depois, dizer que na nossa participação nos Jogos do Alto Alentejo, até ao momento, tem sido repleta de sucessos. No badminton, conseguimos os 3 primeiros classificados, a Flor, o Nelson Marques e o Luís Andrade. Portanto, todos eles ficaram em primeiro lugar nas respectivas categorias. No ténis mesa, também conquistámos o pódio completo. Tivemos aqui em primeiro lugar o Luís Carlos, em segundo o Fábio Monteiro e em terceiro o Luís Miguel. E na categoria feminina venceu a Flora. E no futsal tivemos também um honroso terceiro lugar no passado fim de semana na Ponte Soura. Depois, dizer que dia 26 de Abril iremos realizar o apuramento conseguido da malha, também se vê em Jogos do Alto Alentejo.
e também inserida no São Marcos. Apurámos 10 equipas que depois nos irão representar na fase distrital. E ainda no desporto, e para terminar, já temos aqui abertas as inscrições para a caminhada do Contrarramento do Café, que se irá realizar no dia 2 de maio. Este ano com um percurso diferente, também para inovar e para dar a conhecer novos trilhos que outrora foram produzidos por contrabandistas. E iremos também ter personagens a animar ali o percurso, também para dar também ali alguma animação. Isto no capítulo do desporto. Portanto, e depois, vou citar aqui os novos corpos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Marvão, que tomaram posse no dia 14 de abril e desejar-lhes o maior sucesso no desempenho das funções. Depois, como o Presidente disse, pronto, temos aí o mercado da terra, este ano com os nossos stands, para dar também algumas condições a quem lá vai estar no sábado e no domingo. Então, temos aí várias animações a decorrer ao longo dos 2 dias, com insufláveis, com os raia, com grupos essencialmente da terra, isto mais no domingo, com o grupo de dança das freguesias em movimento, na sénior, temos o rancho folclórico, e depois para terminar, as vozes da aldeia e o Miguel Reis. E basicamente era o que eu tinha para informar. Muito bom dia a todos. Cumprimentos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a equipa técnica que nos acompanha e todos aqueles que estão em casa a assistir pelo Facebook. Vou falar um bocadinho do que foi a atividade do Executivo e também algumas questões mais em particular da minha parte ao longo destes 15 dias. Destacar uma reunião na CIMA a propósito da juventude, portanto estamos a trabalhar nos programas Erasmus para proporcionar esta oportunidade aos jovens de Marvão. Tem sido agora uma preocupação da nossa parte. Depois também salientar o acompanhamento que houve aqui da parte da exposição, da montagem da exposição dos pássaros vistos pelas costas, como podem observar aqui no nosso Salão Nobre. Portanto, a exposição regressou onde já tinha estado. Depois também destacar no dia 14 de abril a reunião na CCDR, um debate intitulado Construir Educação, Aproximar Territórios, um debate em torno da educação, com o Ministro da Educação, portanto uma tarde produtiva em que foram apresentadas as muitas mudanças que vão ter lugar no Ministério da Educação, a nova reestruturação, em que não só eu, enquanto vereadora de Educação, mas também o diretor do nosso agrupamento estivemos presentes para estarmos a par das mudanças que aí vêm, para estarmos, portanto, preparados para o novo ciclo. E dar conta aqui da atuação de 2 grupos, portanto, Marvão tem estado a desenvolver vários projetos no âmbito do agrupamento de escolas de Marvão, um deles é o Marvão com Futuro, e fez parte deste projeto a dinamização de grupos de musicais na escola, nos vários ciclos, portanto, um a semana passada, outro nesta semana. Foram grupos que resultaram muito bem, portanto a ideia é motivar os miúdos para outros caminhos, dar-lhes a conhecer outras vertentes e também motivá-los para a escola, que é sobretudo para isso que tudo isto funciona. No dia 16 de abril teve lugar a gravação da peça sobre a biblioteca itinerante de Marvão, portanto fomos contactados pela RTP1 para gravar uma peça para o Portugal em Rede. A peça saiu ontem à tarde, portanto foi uma peça bastante longa, penso que espelha muito bem os vários serviços que são prestados pela nossa biblioteca itinerante e a importância que ela tem no concelho, não só na divulgação da cultura, mas também da sua componente social, porque a biblioteca, e em concreto a Lena, que é a técnica da biblioteca, presta aqui também um grande apoio social, mais aquela pequena palavra, aquela conversa, aquele favor de fazer isto ou aquilo, é fundamental num município disperso como o nosso. No dia, o Luís já lhes deu os parabéns, mas eu também estive presente e não posso deixar de também reforçar essa situação. Portanto, no dia 18 de abril assistimos ao jogo de futsal da equipa do GDA com o Souzel. Eu não sou muito entendida no futebol, mas aquilo que sei, debatemos com uma equipa que é forte e, portanto,
Estivemos ali até ao último momento e este honroso segundo lugar, portanto, merece mesmo os parabéns. Os nossos rapazes estiveram ali à altura do momento. Salientar aqui as várias reuniões que houve aqui ao nível dos serviços, portanto, todos nós foram aqui semanas um pouco intensas para prepararmos a questão da revisão orçamental e tudo aquilo que aqui foi apresentado, e bem como a planificação dos eventos, que estamos numa fase agora de fechar tudo isso já para o ano inteiro. Ainda, outra questão que nos ocupou esta semana teve a ver com a cibersegurança, em que também todos estivemos aqui presentes, a ver os vários planos que são necessários para que os serviços estejam devidamente salvaguardados. Por fim, terminar, tentar decorrer a entrega do guia social, portanto tem havido reuniões com as juntas de freguesia, a nossa equipa do CLDS tentada distribuir o guia social que já estava prontinho, e realmente é um documento importante para qualquer marvanense estar devidamente informado e saber a quem há de recorrer. E é só. Senhores vereadores, passo a palavra ao Sr. Vereador Jorge. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Vereadores, os Srs. Chefes de Divisão, Emília Média, o António Manuel, que nos apoiam aqui durante a reunião. Cumprimento todos. Duas coisas muito breves. A primeira é relativamente cumprimentar todos os participantes nos diversos feitos desportivos que já foram aqui referidos, bem como desejar a melhor das sortes aos órgãos sociais da Associação Militar dos Bombeiros Voluntários de Marvão, sendo certo que é uma tarefa difícil, com muitas dificuldades, com a situação de emergência médica, deve muito aos bombeiros do país e também deve muito à Associação Militar dos Bombeiros Voluntários de Marvão. Portanto, esperemos que essa situação se possa resolver rapidamente e desejar-lhe as maiores felicidades. Depois, tinha uma questão com o Sr. Presidente, que tem a ver com a questão da gestão da água da barragem da Apertadura. Eu sei que esteve presente na assinatura do protocolo de gestão da barragem da Apertadura e gostava de saber o que é que vos podia dizer sobre isso. Muito obrigado. Em relação à questão do protocolo da barragem da Apertadura que foi assinado agora neste mês de abril nos mosteiros, quando da visita da Ministra Guilherme ao distrito, a barragem estava dentro da jurisdição da APA, da Agência Portuguesa do Ambiente, agora passa para as águas de Lisboa e Valmontejo, como esta, como passou também para o Guimeana e como passaram outro no Alentejo, passa a entrar diretamente na gestão das águas de Portugal, que precisa de alguns investimentos. A barragem tem algumas situações que precisam ser reparadas e esperamos que agora com este novo dono que a barragem tem, nós agora também já temos aqui um rosto a quem a gente pode pedir explicações sobre as situações da barragem. A barragem é um ativo que temos em Marvão, mas também tem que ser mantida por questões de segurança, por isso tudo que acarreta. Ainda durante os mandatos passados, a barragem foi equipada com um gerador que não tinha gerador para abrir as comportas. Nós agora esperamos que a situação. Iremos também desenvolver uma reunião com os regantes para perceber como é que está a situação, porque sabemos que a descarga de fundo está com problemas. Estamos à espera que isto tudo se assente para a gente, medida do possível, estarmos aqui para ajudar a resolver essas situações. Obrigado. Ora, muito bom dia a todos, presidentes, vereadores, ministros técnicos, pequeno dublo lá em casa. Relativamente à água da barragem, portanto, qual será, digamos, o futuro da Associação de Regantes? Será que a Associação de Regantes irá continuar em funções? Será que vai ser substituída? Essa dúvida que eu esqueci. A barragem continua a ser uma barragem de fins múltiplos. Claro. Toda a gente sabe que a barragem foi construída com o dinheiro da agricultura no quando ela foi construída nos anos 90, era para a agricultura e exclusivamente para a agricultura. Depois, com a evolução da situação da água, se classificaram a barragem e passaram a fins múltiplos. A Associação de Regantes continua a ter uma cota de água que
que representa X autónomos da água que tem e terá que pagar a despesa, que isto é o problema, que está aqui, é que vai ter que pagar a manutenção de acordo com a água que gasta. Mas a gerência passará até a água da rega passará mesmo para a água de Não, a água continua a ser gerida pela Associação de pela Regantes. Associação de Regantes. A Associação de Regantes continua a ter uma cota, mas eu vou-me informar melhor. Sim, Mas o que me transmitiram foi isto. A Associação de Regantes continua a ter a cota da água disponível que tinha até aqui, que era para a rega. Só a dúvida que tenho é essa cota está certa, não é? Só tenho. Eu a dúvida que tenho aqui É se quem é que vai estar a gerir Os custos. é os custos. Quando chega a ter essa água. O custo é que vai ter essa água e essa água vai ter que, provavelmente vão ter que subir a água. Porque os custos, porque até aqui, não, a Associação de Regantes nunca participou com custos da barragem. E agora, as águas de Portugal provavelmente irão afiar a faca para. Nós sabemos como é que funcionam as coisas. Sim. Esta é a preocupação. Esta é a preocupação que tenho. É isso que eu quero ver agora nos próximos Está tempos. bem. Como é que isso se vai desenvolver? Está bem. Ora, tenho aqui mais duas outras questões. Não sei se já parou nas arcadas daquelas árvores que novas forem colocadas, forem plantadas. Realmente as árvores estão para aquelas árvores novas está quase tudo certo. Depois, perguntar se houve algum desenvolvimento relativamente à antena pesada de Abrantes, telecomunicações. Este assunto foi colocado aqui no desenho. Se já tem marcado a reunião, ou se já foi efetuada a reunião com. Eu não sei se o senhor disse com o Ministro das Infraestruturas, com o Secretário de Estado. Com o Secretário de Estado. Era para perguntar se já tem essa marcação feita, ou se já foi a reunião. E depois, mais dois assuntos que vamos sugerir sobre que os proprietários estão abertos a vender um pequeno terreno juntado ao Cima das Cruzes, que se calhar daria muito jeito para ali um pequeno parque de estacionamento. Aquilo é só um bico que está ali, que parece uma pensar familiar. Estava a ver qual é. Juntado ao Cima das Cruzes, enfrentado ao Cima. E O triângulo? tivesse informação que estariam abertos a vender esse pequeno. Acho que daria ali muito jeito Nós ali. estamos sempre disponíveis É só para lá. resolver estas situações. Sim, dá-te um alerta e. Como também temos em curso a aquisição das casas de portagem da família da herança dos bombeiros. Fica aqui o alerta, se depois vocês entenderem, entrarem em contato com a família. E pronto, houve aqui um assunto não referirem, que depois temos uma nova arquiteta de mobilidade. Chegou ontem. Esse tipo de mobilidade a partir da arquiteta, a partir daqui. Porque é só mais ou menos das questões. A situação é que a arquiteta Filipa pediu mobilidade para Lisboa, quis voltar para Lisboa. Acho que não devíamos estar a contrariar. Havia esta situação que também já tínhamos sido sondados há algum tempo da arquiteta Madalena, tem casa em Marvão, que estava disponível para vir trabalhar para aquele Marvão. Quando a senhora arquiteta Filipa pediu mobilidade e antes de pedir a mobilidade, perguntei à arquiteta Morante se estava disponível, se continua de pé, a vontade de ir ao Marvão. A arquiteta Filipa tinha o pedido a vontade de sair, a arquiteta Madalena tinha a vontade de vir para Marvão, perguntou-se aqui as situações e a arquiteta está em mobilidade, até que a arquiteta Filipa consolida a mobilidade no turismo, a gente consolida a mobilidade da arquiteta. A reunião com o segurança já está pedida. Eu ainda há dias voltei à carga do tracto a ver se me viam. As árvores fechadas, nós temos a percepção que aquilo está seco. Na altura houve um erro de casting. Aquela variedade de preços não é a mesma. Lá está. Qualquer vento frio, qualquer coisa queima-se. Estamos a tentar pôr com aquela variedade de cola e vamos ter que repor aquelas que estão secas, fazer uma retancha. Já aqui em relação à antena dos ovos, o vereador acompanhando a situação, dar uma explicação.
assim, pronto, já há algum tempo tínhamos tido já a reunião lá no Talvarões, mais para verificar onde é que poderíamos localizar a antena. Já tínhamos chegado ali a um consenso e na semana passada, sendo que já há algum tempo não havia também despejo, eu liguei também para a DSL com para a pessoa, para o interlocutor que está a acompanhar este processo, perguntar em que ponto é que estava a situação. Pronto, o que ele me disse foi que ainda esta semana que iria enviar o pedido de licenciamento para a Câmara, sempre ficaria num caminho público. Não sei se já chegou alguma coisa de pedido de licenciamento, ainda não. Mas pronto, ele disse que está já nesse ponto para enviar o pedido de licenciamento para a Federação. Então iríamos passar para a atuação da questão da arte. Para quem não é nada, vamos está aprovada. Iríamos entrar na ordem de trabalho e temos 2 direitos de pronúncia sobre os direitos de preferência. Punha pelo dedo não exercer preferência. É pacífico. Sim. Depois temos o despacho, o ponto 3 é o despacho que obriga as competências delegadas é para conhecimento, são as obras que foram despachadas. Não sei se tem alguma questão. Não tem. Passamos para o ponto 4. O ponto 4 é o inventário dos ativos e os direitos e obrigações patrimoniais. Isto é um documento técnico. Muito técnico, não tem grande explicação para dar. Ou seja, de acordo? Nós vamos abster-nos, nós sempre agora. É aprovado pelo maioria com a abstenção dos vereadores Jorge Marques e Tabeira de Matos. O ponto 5 é o relatório de gestão das contas para 2025. E fazia aqui uma breve passagem pelas situações, depois fazia. Em relação às contas e às contas para 2025, tivemos uma execução de despesa de 76%, tivemos uma execução de receita de 93,4%. Quer dizer que Marrón está no caminho do desenvolvimento sustentado, com contas equilibradas e com investimento real no território e nas pessoas. Foi um ano marcado por obra feita, destacamos a conclusão da Escola Básica da Amaia, os investimentos do futuro das nossas crianças, o avanço e a valorização do património e uma aposta clara na habitação e nas garantias melhores das condições de vida da população. Mas mais que a obra física, houve também um forte compromisso social. Reforçamos políticas de inclusão, apoiamos quem mais precisava e assegurar respostas essenciais como a creche, demonstrando que o Executivo não deixa ninguém para trás. Do ponto de vista financeiro, os resultados são claros. As contas certas, a dívida a diminuir, a capacidade de endividamento reforçada, o município apresenta uma situação financeira sólida e de elevada autonomia e margem para continuar a investir no concelho. As receitas cresceu, fruto também da confiança e da captação de fundos. A despesa acompanhou esse crescimento, refletindo mais investimento e mais serviço e mais resposta nas necessidades da população. Importa sublinhar que reduzimos o endividamento, mantemos uma posição confortável que nos permite olhar para o futuro com ambição, mas também com responsabilidade. Naturalmente, há sempre aspectos a melhorar, nomeadamente a nível de procedimentos internos, mas esses desafios estão identificados e já estão a ser resolvidos com medidas concretas. Em suma, este relatório demonstra uma gestão responsável, próxima das pessoas, com uma visão estratégica e com capacidade de concretização. Mais ou menos passei pela escolha. Também referir que as contas têm saldo líquido de 97 mil euros. Agora, vocês que vão já muito. Se me dá licença, Sr. Presidente. Obviamente que sempre é um documento pesado e que foi enviado, obviamente, dentro do prazo, mas é sempre muito difícil, principalmente porque ainda por cima não é da área e tem que estar sempre com os manuais ao lado para ir percebendo como são as coisas. É um documento denso, não está em causa a questão do equilíbrio das contas, que é verificável nos documentos. Há, no entanto, algumas questões que nos continuam a preocupar. Eu já nem sequer vou falar nos aspectos dos mecanismos de controlo e na forma como são feitos os procedimentos concursais e tudo isso,
e os direitos, porque quem tem que se pronunciar sobre isso e as entidades têm que se pronunciar sobre isso melhor do que nós, têm-no feito e fizeram-no recentemente da forma que todos conhecemos e acho que temos que continuar todos a investir nessa área. Há 3 aspectos muito concretos que eu gostava de questionar o Sr. Presidente. Obviamente isto era dos valores da habitação, qual é o valor em euros dos fundos próprios do município que foi investido em habitação. A segunda questão, que é uma questão que gostava de ter um comentário do Sr. Presidente, mas não é perguntado quanto é, porque no relatório está refletido bem, é que nós temos, em termos de recursos humanos, temos uma despesa a qual foi acrescida mais 600 mil euros. Portanto, 38% do município, do orçamento do município de Marvão é para recursos humanos. É sustentável ainda, mas é uma questão que tem todos que nos preocupar, porque poderá, no futuro, criar-se uma situação de alguma insustentabilidade. E depois, na página 134 do relatório, há uma verba que são de recebimentos em atrasos à data de 31 de dezembro de 2025 e que me chamou a atenção por ser do valor de 300.007,02 euros. É uma verba superior àquela que a Comunidade Intermunicipal vai transferir do Pacto. E, Sr. Presidente, eu gostava de saber quais é que são as entidades e as pessoas que têm este conjunto de verbas, porque depois a seguir diz que são todas inferiores de 5 mil euros, mas é muita gente ou muita entidade que está em dívida. Eu gostava de saber que me fizesse o favor de nos explicar que verbas em traço são estas e quais são as entidades ou as pessoas que estão em dívida com o município de Marvão. Muito obrigado. É primeiro. Era qual do investimento em habitação, qual é o valor de fundos próprios do município na habitação? Os fundos próprios da habitação, só o chefe de divisão, a parte financeira, pode explicar e nós temos mais ou menos a noção de pouco dinheiro entre os fundos próprios na questão da habitação, porque tivemos os financiamentos da estratégia de habitação da primeira fase, temos completamente contratualizada. Vamos ter a entrega das casas já no mês de junho, vamos entregar estes fogos e fica esta situação praticamente, mas há de haver algumas componentes e algumas coisas que são entrar com fundos próprios. Isso tem uma análise mais fina e mais cuidada, que o pedido aliás do Sr. Marcelo tem condições de dar alguma explicação, ela dará. E já em questão das dívidas, eu pergunto se está aqui também a dívida da Segurança Social ou do infantário. Não. A dívida vai melhor, são coisas mais finas da gente. Não, quanto à primeira pergunta, quanto à primeira pergunta, eu não vou avançar muito, não temos apurado. Se o Presidente entender, pode-se apurar e enviar. Mas, efetivamente, os fundos próprios, a nível de habitação e no âmbito da estratégia local de habitação, dizem respeito a obras em que o valor da empreitada foi superior ao valor do financiamento, diz respeito a trabalhos a mais e revisões de preços que tenham ocorrido e que ocorram. E também já temos situações que estão a colocar agora de obras que foram reabilitadas e em que o agregado que está lá colocado não é elegível. Ou seja, o município fez um investimento e agora, apesar da informação inicial que dispunhamos, aquele agregado era elegível, agora chegamos à conclusão que não é. Lá que a pessoa não é posta na rua, mas a Câmara não vai receber o financiamento. Portanto, também é um fundo próprio que a Câmara terá que assumir. Se o Sr. Presidente entender, podemos apurar esse fundo. Se o Presidente entender, nós estamos certeza que eram os fundos próprios do município. Pronto, quanto a esse montante de recebimentos em atraso e registados. Isto diz respeito a muita coisa. Diz respeito a dívidas de água, diz respeito a dívidas de rendas de habitações, de espaços comerciais, diz respeito a dívidas de contas que nunca foram acertadas, nomeadamente com o município de Porto Alegre, diz respeito a multas de empreiteiros que nunca foram pagas, são N situações. Também há uma listagem que sai, são muitas coisas, mas que eu posso enviar. Obviamente que faz todo o sentido que essa listagem não seja pública, mas eu acho que é importante nós termos conhecimento dessa listagem, porque estamos a falar muito
Pode ser uma verba pequena a cada uma das entidades ou pessoas, mas no resultado final é uma verba ainda significativa e era importante nós percebermos o que é que estamos a falar. Muito obrigado pelas explicações e aguardo então o envio dos documentos. Não. É só. Nós vamos por isso à votação. Nós vamos votar contra. Nós votamos a favor, não é? É aprovado 3 votos a favor, 2 contra e estão aprovadas as contas. O ponto 6 é o relatório da revisão às manifestações financeiras emitido uma nova para conhecimento, é o relatório de volta. Também tem uma análise cuidada do que é as contas do município. Não sei se querem fazer algum comentário, se querem tiver, e passamos ao ponto 7. Sim. Vamos fazer o ponto 7? Sim, está bom. Ponto 7 é a primeira revisão ao orçamento e às 9h26-29. Esta é uma revisão que vamos introduzir 2.180.000 euros no orçamento. Vai ser distribuída em várias áreas. Na educação, com o desenvolvimento do projeto de Nível Construtor e a execução do Centro de Educação para a Infância e a ampliação da Escola 7 na Portagem. Depois temos na área da cultura e património, temos a qualificação do baluarte nascente da Fortaleza de Marvão e o reforço em iniciativas culturais estruturantes. No desporto e lazer temos uma remodelação do pavilhão do São António das Areias, a construção do campo de pádel, a qualificação de equipamentos na Portagem. Na ação social temos apoio às equipes do Conselho, programa de apoio ao emprego e medida de apoio à família de classes mais vulneráveis. Temos na área da habitação e do urbanismo a reabilitação de imóveis, edificações municipais, a aquisição de imóveis, a implementação da estratégia local de habitação e a qualificação do espaço público em São Ana Meia, que é aquele lá para ir. A nível do ambiente, destaca-se o projeto do Ecocentro, a gestão de resíduos urbanos, as intervenções dos cemitérios municipais após as intempéries. No desenvolvimento económico, temos a melhoria da eficiência energética em equipamentos municipais, a aquisição do Puma Turismo, qualificação de edifícios e infraestruturas públicas e o reforço de equipamentos informáticos operacionais. Por fim, na proteção civil, temos o reforço do investimento em meios de prevenção e resposta. Em termos globais, esta revisão traduz uma programação estratégica dos investimentos, assegurando a maior coerência dos recursos disponíveis do objetivo que temos para o Conselho. Não sei se tem alguma questão. Tenho uma questão, Sr. Presidente, que era uma questão que não tinha, mas resultou já no curso desta reunião. O Sr. Presidente referiu, que ouviu parecer muitíssimo bem, que a verba resultante do remanescente do PAC, de pouco mais de 290.000 euros, seria para a remodelação do Centro de Educação da Escola Dr. Manuel Magno Machado. É isso. Pronto. Mas, entretanto, nestas alterações ao plano, já está cá uma verba inicial prevista, que era de 92.250 euros, e está uma modificação de mais de 50.000. Ou seja, esta verba ainda não. Nós o que estamos a dizer é que, para além do custo que está aqui, definido para no Centro de Educação, o custo está aqui definido de 142.250 euros, que se acrescerá os 290.000 que vêm do PAC, é isso? Faz favor. Não qualquer vez. Pronto, os valores que estão definidos dizem respeito ao projeto que já está adjudicado, tem curso. E há uma verba para início do lançamento da obra. Esse montante que está contratualizado no pacto entrará na receita quando a candidatura for elaborada e for aprovada. No entanto, ao município é sempre exigido que exista alguma maturidade nos procedimentos. Para isso temos que ir nas rubricas. Portanto, não vai acrescer. Esse valor que devemos receber há de absorver este que já aqui está e a rubrica será utilizada. Portanto, se bem entendida a explicação que agradeço,
dos 290 mil e qualquer coisa euros que iremos receber do pacto, será depois deduzido este valor e o remanescente será integrado para desenvolvimento do projeto. Muito obrigado. Assim, né? Sim. Vamos chegar já aqui mais dinheiro e vamos ter que. Era exatamente aí que eu queria chegar. É que a mim estava-me a aparecer pouco. Mesmo. Estava-me a aparecer pouco. Os 290 mil mais estes estavam-me a aparecer pouco. E por isso é que eu estava a estranhar. Vamos arranjar. Pronto, ok. Certo. A escola de portagem também começou aqui com quase Claro. 10 mil e chegou aos 4 milhões. Certo. Temos de ir à procura do financiamento e dos recursos. Certíssimo. Então, se isso é uma revisão, que uma tutoria eu disse, Certo. para abrir rubricas para desenvolver procedimentos. Não sei se é uma questão. Não. Relativamente a isso, portanto, esta revisão ficará certas prioridades executivo, não é? Esperamos pronto que sejam executadas. Não serão talvez não seriam talvez as nossas prioridades. Teremos depois o quero deixar. Acho que o atraso do Presidente Ladeira da Portagem parece-me que está muito atrasado, não é? Uma vez que até em 2021 e 2022 foi apresentado o projeto e então em 2026 e 2027 se calhar o projeto não se vai concretizar. Eu estou a perguntar o comboio turístico, qual é a finalidade, qual é só para a vila, é o conselho, é só essa pergunta. O comboio turístico é para todo o concelho. Sendo que aquilo que temos em mente ainda é um comboio com alguma dimensão e que se torna difícil também aqui entrar aqui na vila. Se conseguir conjugar, tanto melhor. Mas para ter algum número de lugares considerável, tem que ser um comboio com alguma dimensão. E será essencialmente para fazer um roteiro turístico pelo concelho, levar as pessoas aos roteiros da Rota Megalítica, a Maia, barragens, portagem, relativamente ao concelho todo, mas ainda assim, se conseguir conciliar, traríamos também aqui dentro da vila. Eu vou ter, se me dá licença, relativamente a esse assunto, a única coisa que eu gostaria é que se questionasse a possibilidade, caso a alteração da necessidade financeira não fosse substancial, de pensarmos numa solução para o comboio turístico, lá como se quer chamar, que fosse uma solução do ponto de vista ambiental fosse sustentável. Acho que isso era uma coisa que era importante, porque era uma solução era só para o futuro, tem que se ver qual é que é os custos, mas não me parece que uma solução a combustíveis fósseis, nesta altura, seja uma solução que nós pudéssemos estar a adquirir. Devíamos partir para outro tipo de solução. Mas é uma questão de ver o deve haver e quais é que são as possibilidades e qual é que é a possibilidade depois financeira também. A ideia era adquirir um usado. Sabemos que estes comboios têm um custo elevado e sabemos também que existem combustão e elétricos. Pronto, depois, independentemente, e tendo em consideração também aqui a orografia do Monteiro de Mardão, ver também o que é que depois mais adequado, obviamente, que deixar isso em consideração. Obrigado. Vamos pôr a situação em visão. Nós vamos abster-nos. É aprovado por maioria, por 90%. O ponto 8 é um pedido de entradas gratuitas do Castelo de Mardão, das Avenidas da Universidade de Autónoma de Lisboa, é para a verificação de disparo. Isto é uma coisa Claro. O ponto 9 é a venda de livros no mercado da terra, todos os anos pelo plano incitante que não vende livros das manifestações municipais. É para a votar para ela, né? Com desconto. Com descontos. Os preços são aprovados. Concordo, então. O ponto 10 é a minuta de colaboração com o Festival Benefício de Mardão. Então, o festival que promovemos o evento não é nosso, mas estamos a apoiar o X. E esse evento não é só de areias que é do X. Sobre isso, dizer duas ou três coisas. Primeiro, congratular-me, mais uma vez, haver uma iniciativa privada a contribuir para o conjunto de atividades que são disponíveis do Conselho. E isso parece-me que é importante. Depois,
recordar, parece-me que é um acordo em que há claro benefício para o município e para a junta de freguesia, não é isso que está em causa, mas por uma questão de transparência e no seguimento daquilo que vamos dizer, achamos que no fim deve ser traduzido numa informação financeira que nos chegue quais foram os custos efetivos dos transportes que foram disponibilizados. Quanto é que estamos em termos de quanto é que se gastou desses transportes? Quer nos combustíveis, quer com os recursos humanos, que obviamente têm que ser devidamente pagos. E terceiro, continuar a manifestar a nossa preocupação pelo facto de ser feito no local que nos parece ótimo, que tem o recurso das instalações do Grupo Esportivo Armense ali ao lado, que podem na sala 1 está previsto ser utilizada com um determinado fim, mas que até tem lá o espaço que podem ser utilizados, mas nós continuamos a ter questões relativas ao licenciamento daquele espaço. E isso não pode deixar de ser uma preocupação de todos nós, e volto aqui a apelar para a necessidade dessa situação ser resolvida. Nós só podemos estar descansados sobre qualquer uso que seja feito daquele espaço, com tudo quanto é legalmente pedido em termos de licenciamento esteja assegurado. E todos sabemos que à data, por circunstâncias que agora não interessa estar aqui a explorar, são várias e diversas e que todos conhecemos, isso não acontece. E essa preocupação, num evento que é positivo e de um acordo de colaboração que nós vamos, obviamente, votar a favor, mantemos essas preocupações que carecem de uma evolução. Muito obrigado. Chegamos ao fim do primeiro câmara. Agradecer a todos. Um dia a todos e obrigado. Obrigado.